Na próxima quinta-feira, dia 31 de março, será realizada aqui na cidade de São Paulo a Caminhada do Silêncio. O ato lembra as vítimas de violência do Estado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a Eugênia Gonzaga, que é Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do IPF e uma das organizadoras da Caminhada do Silêncio. Boa noite, doutora Eugênia Gonzaga. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, fala pra gente desta caminhada silenciosa que será realizada no próximo dia 31, na quinta-feira que vem, uma data importante para jamais ser esquecida, doutora. Essa caminhada já é uma prática em outros países, como Chile, Argentina, Uruguai, onde acontece já há mais de 30 anos. E nós, no Brasil, começamos a fazer em São Paulo em 2019, e foi realmente assim uma adesão esplêndida, né, do público, a cooperação, todos em silêncio, com velas. Foi, eu acho que o maior ato de direitos humanos no pós-ditadura. E, obviamente, depois desses 2 anos a gente não conseguiu reeditar o evento, e aí agora com essa, como está refluindo, né, essa onda de Ômicron, então a organização falou, é hora da gente começar a fazer, né? Todo mundo precisa ir para a rua, esse dia não pode ficar sem marca. Então, decidimos por fazer no dia 31 de março, mesmo sendo uma quinta-feira, achamos que era muito importante marcar a data, né, 31 de março e 1º de abril, no caso, né, que são as datas que deram início, onde teve início a ditadura militar no nosso país. É uma data, como, né, você disse, Isaac, para não ser esquecida, para que não se esqueça, para que não continue acontecendo todas as violências que tiveram seu berço aí já nesse período de ditadura. Sem dúvida. Doutora, a Caminhada do Silêncio acabou, obviamente, incorporando, ao longo dos anos, outras bandeiras ligadas à violência, ao terrorismo de Estado. A gente, claro, é o golpe, é o 31 de março, é o golpe militar, é a ditadura, mas a gente sabe que na democracia as violências de Estado continuam. Eu gostaria também, então, por favor, que a senhora pudesse explicar quais as outras bandeiras que estão incorporadas na linha de frente da caminhada desse ano. Nós sabemos que o Estado nunca parou de fazer as suas vítimas. O Estado não fez justiça de transição, o Estado não puniu os seus agentes e ele continua sinalizando para os demais agentes que eles podem continuar perpetrando crimes, que a impunidade deles está garantida. Existe uma prática no país de impunidade desse tipo de violência. Então, cada vez mais nós estamos conseguindo, na organização da caminhada, representantes de diversos espectros, né, dessas vítimas, desde a ditadura, do movimento negro, né, vítima histórica no nosso país, indígenas também, mais, né, um grupo sujeito a genocídio, população de rua, LGBT, QIA+, e até vítimas da Covid nós temos trazido, porque entendemos que todos eles são vítimas, eles e elas, né, e vítimas da omissão, ou né, das ações ou da omissão do Estado brasileiro. Sem dúvida. Doutora, fala pra gente o que vocês estão pensando exatamente, como que vai ser essa caminhada, vai sair de onde, vai até onde, o horário, para que os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, quem quiser participar, possa comparecer e o formato dela, por favor. Caminhada é, obviamente, um evento aberto ao público, ela tem início dentro do Parque do Ibirapuera. As pessoas vão se encontrar na Praça da Paz, que é uma praça bem grande, fica em frente à lanchonete principal ali do parque, e você pode ter acesso a essa praça tanto pelo portão 7 como pelo portão 8 da Avenida República do Líbano. A partir das 17 horas, essas pessoas serão recebidas, né, com falas da organização, com depoimentos de vítimas e principalmente com música, com poesia. É um momento ali de reflexão, né, até que as pessoas consigam, né, chegar e possam se organizar direitinho para a saída da caminhada que vai ter início às 19 horas. É uma caminhada de 800 metros, não é uma caminhada muito longa,
né? Mas achamos que é um percurso bastante seguro, um percurso acessível, inclusive para pessoas com cadeira de rodas, né? Pessoas que têm alguma dificuldade. E ela sai, então, dessa Praça da Paz até o portão 10 do parque, onde fica, já do lado de fora do parque, um monumento aos mortos desaparecidos políticos, que é um monumento, acho que o mais representativo na cidade de São Paulo, das vítimas de violência. Ele foi concebido, né, pelo Ricardo Otaki, e ele mostra muito bem isso que a gente quer, né, quer colocar, né? É um monumento que tem ali as suas 5, 6 lanças brancas, assim, já com os nomes das pessoas, né? E ela tem outras em cobre, assim, né? Sem nomes, mas é justamente para representar, né? Que essas que a gente consegue ver são poucas, perto de tantas que existem, né, no Estado brasileiro. E então é por isso que a gente realmente escolheu lá e está mantendo, porque achamos que é um local bastante representativo. Então é isso. Aí no final, lá no monumento, obviamente, né, vai ter alguma exortação, alguma fala e uma música, né, para encerrar. E aí a caminhada está encerrada. As pessoas em 2019 depositaram flores, depositaram fotos, velas no monumento. Impressionante. Eu fui lá depois, né, que tinha passado a noite, para ver como é que estava. Tinha até carta, gente. Tinha Nossa. carta das pessoas. Achei estranho, né? Porque não é um local religioso, mas tinha muita Sim, gente ajoelhada rezando sim. depois que a caminhada passou. E eu comentei isso com a Vera Paiva, que é familiar também de desaparecido político. Ela falou: Eugênia, a gente passa por isso na minha família. Você não ter um túmulo é muito duro. Você não ter um túmulo para rezar, representativo. A gente parece que precisa um pouco desse tipo de materialização. Então, para as pessoas ali, realmente foi muito importante para as vítimas, para os seus familiares, né, ter um local, né, de homenagem, um local para pôr uma vela, né, para pôr uma flor. Isso foi muito importante mesmo. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Com certeza. Doutora, você tocou num ponto muito importante, que é a questão dos desaparecimentos forçados. A senhora participa há muitos anos de um trabalho bastante contundente com relação a esse acompanhamento. E o que eu sempre percebo, nas vezes em que já conversamos sobre isso e outras vezes em que eu te vi falando sobre isso, até o processo do cemitério de Perus e tudo mais, existe uma continuidade, os desaparecimentos que ficaram conhecidos na ditadura continuam acontecendo hoje nas periferias de todo o Brasil. Eu gostaria de saber como está esse acompanhamento hoje e se houve alguma melhora no sentido de acompanhar e fiscalizar esse tipo de situação nos últimos anos. Até mesmo considerando que estamos sob um governo, né, que não respeita os direitos humanos. Os órgãos responsáveis, eu já não estou mais à frente desse tipo de trabalho, mas eles estão muito atentos, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, as entidades de denúncia, né? Mais do que nunca elas estão falando, elas estão sempre denunciando, mas a gente não vê uma diminuição no número de pessoas, é um descaso muito grande com a maneira de se fazer os enterros de pessoas pobres. Então, por exemplo, se qualquer um morrer no Rio de Janeiro como indigente, por exemplo, eu perco a memória, sofro um acidente, ninguém me localiza, não sabe quem eu sou. Sou enterrada como indigente, por exemplo, no Rio de Janeiro. Em 3 anos, se ninguém reclamar aquele corpo, até porque vai que se a família sabe, por exemplo, que você foi acidentado, por exemplo, no Rio de Janeiro, sei lá, alguma coisa assim. Se esse corpo não for reclamado em 3 anos, esse corpo é destruído, esse corpo é recolhido e levado para fornos. Ele é completamente descartado. Isso é uma coisa que não poderia acontecer no país, justamente com os corpos de desconhecidos, porque são esses que precisam ser preservados para que propicie uma busca futura, né? Ainda que você precise de desocupar espaço, você tem que fazer uma maneira de rastreabilidade nos ossários, e não tem, né? No Brasil a gente ainda não tem. Com a Covid, houve um certo avanço, houve uma norma do Conselho Nacional de Justiça, seguindo orientações internacionais, né, sobre enterrar os pertences junto com a pessoa, né, encapar, né, as coisas com plastiquinho dentro, né, do féretro, né, para poder identificar mais adiante, não descartar, né, o esqueleto das pessoas não identificadas. Esperamos que isso
inclusive, contribua para essa questão do desaparecimento, mas é muito pontual. O Brasil não tem uma lei nacional sobre isso. Cada município faz de um jeito. E como 80% dos municípios brasileiros são municípios pequenos, a maioria deles não tem nem livro de cemitério. As pessoas chegam lá e vão enterrando, realmente caótico. Eu falo, né, até ouvi isso de uma família. Eu acho que a gente não pode falar mais essa de desaparecido político como sendo aquele da ditadura. Sim. Todos hoje somos, essas pessoas que estão desaparecendo, são desaparecidos políticos, porque é uma política de desaparecimento. Exato. É uma política que não deixa ter uma lei, é uma política que não deixa ter realmente formas de se localizar essas pessoas. Então, o desaparecimento político continua acontecendo e hoje. Doutora, isso que a senhora fala é muito importante. Eu vou trazer um relato aqui especificamente para a gente contextualizar essa nossa conversa quanto à população transexual e travestis em situação de rua. E hoje é muito comum, infelizmente, essa população, quando ocorre, enfim, pessoas queimadas, pessoas mortas por N violências, né, sob a tutela do Estado, e que são enterradas como indigente. Impossível uma pessoa adulta com mais de 18 anos, 20 anos, ser enterrada como indigente. E quando a senhora fala dessa falta de política do Estado, efetivamente, que ano sai ano entra ano, que assassina, que maltrata e que violenta literalmente o ser humano, essa falta de política evidente dos direitos humanos, né? Para combater tudo isso ainda é muito difícil. E quando você procura os agentes do Estado, quando você trabalha com alguma entidade que vai até uma delegacia, ainda você sofre algum tipo de preconceito por ir até uma delegacia, tentar reconhecer aquele corpo e dar o mínimo de dignidade até na morte dessa população. Ainda é muito difícil, né, doutora? Muito difícil. As mães de rapazes que são mortos pela polícia ou por seguranças privados, né? O que acontece demais, essas milícias, segurança privada, eles se portam de uma maneira indescritível. Essas mães relatam toda essa violência psíquica sofrida, né? Não vamos atrás do seu filho, ou então, seu marido desapareceu, é comum, família deixa a mulher mesmo, homem deixa a mulher mesmo, né? Não existe a menor dignidade, né, nesse tratamento. As defensorias públicas têm feito um trabalho de apoiar esse tipo de família, essas vítimas, na busca né, policial desses entes queridos. Então, o órgão hoje que eu acho que, assim, mais do que a polícia, que pode ajudar muito essas pessoas, são as defensorias públicas nos estados. Sem dúvida. Doutora, eu queria falar um pouco mais, já que a data de 31 de março ensejou a nossa conversa, embora a gente tenha tido outros desdobramentos, estamos tendo nessa conversa, mas queria voltar um pouco, porque no programa de hoje a gente falou um pouco mais cedo sobre o Peru, e falamos um pouco da ditadura, e aí me faz remeter às ditaduras da América Latina, e, de certa forma, uma memória esquecida, propositalmente ou não, do brasileiro com relação ao que passou. Eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, por que isso acontece aqui no Brasil? A gente avalia, por exemplo, a situação da Argentina. Os argentinos se lembram, se recordam, essa história de você lembrar para não esquecer, de marcar. E aqui no Brasil, no entanto, a gente tem um presidente que questiona a ditadura e um grupo, uma horda de pessoas que vive falando e que acabou ganhando voz nos últimos anos. A que a senhora atribui isso? É muito difícil, né? Acho que a gente precisaria de um estudo de sociológico, né, para entender isso no país. Eu acredito que nesses países a interferência dos militares nos governos seguintes não foi tão grande. No Brasil, a gente teve muita interferência. No Brasil, houve assim, um controle total dos militares sobre a transição. Então, como se dizia, transição lenta, gradual e moderada e controlada. Tudo que foi feito até hoje, gente, de justiça de transição, passa pelos militares. As leis que criaram a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos em 95, Constituição, que criou a Comissão de Anistia, todas elas foram leis que tiveram que ser negociadas com os militares. Ninguém nunca exerceu esse papel de chefe, comandante-chefe das Forças Armadas. É tratado como um assunto de realpolitik, como se eu não pudesse tocar nesse tema, porque senão eu vou criar uma onda, né, contra mim, eu vou perder a governabilidade. E isso foi um caminho errado.
né? A meu ver, ainda que com ótimas intenções, mas foi um caminho errado. Os países que não fizeram sua justiça de transição, que não colocam as forças armadas onde elas devem estar, que é na defesa externa do país, na defesa, na ajuda humanitária, e jamais na repressão civil, na segurança civil, e jamais em cargos civis. A Comissão Nacional da Verdade recomendou a desmilitarização das polícias militares. A gente mantém cada vez pior a militarização das polícias militares e até as guardas civis metropolitanas estão militarizadas, as polícias do Senado, da Câmara, do Supremo, todos são militarizados, seguem as mesmas regras, e até os cargos civis. Isso está encruado em todas as instituições do Estado. Você pega no Supremo Tribunal Federal a quantidade de assessores, de pessoas lá que são militares, e eles não vêm para o cargo civil agindo como civil, eles vêm para o cargo civil agindo como militares. Né? Então, a gente está vivendo uma onda ao contrário, a meu ver, por toda a deferência que foi dada durante todo esse período a quem usurpou o poder. Doutora Eugênia, e o que chama a atenção é que quando a gente se defronta com esses militares em cargos civis, que a gente questiona e pede um pouco mais de humanidade, a gente é visto como parece um extraterrestre, que é um assunto de outro mundo, né? Eu acho assim, sabe, Isaac, o ser humano, às vezes, ele não é muito bom, não, né? E às vezes ele fica achando, eu vou me proteger. Ele tem um instinto, né, de defesa e ele acha assim que se ele deixar incluir muita gente, vai faltar para ele, né? Talvez, né? Isso. Você vê, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Pensamos que a humanidade tinha aprendido alguma coisa e agora essa guerra, né? As pessoas e com incentivo, né? Parece que a guerra é incentivada. Né, tudo né, converge para se fazer exatamente a guerra. E aqui, a guerra do dia a dia, né, que a gente vive. Se eu subo um degrauzinho, eu vou empurrar o degrau de baixo, porque eu não quero que ele venha usufruir dos mesmos bens que eu estou usufruindo. Né, uma coisa meio atávica. Né? Isso eu acho que resolve com educação para os direitos humanos, né, essas medidas de memória, de verdade. Essas pessoas precisam entender que em terra que tem tortura, que tem esse tipo de conduta, ninguém é cidadão, ninguém está livre de um Estado violento. Sem dúvida. E dos frutos do Estado violento. Sim. Porque o Estado violento produz mais violência. Sim. Então, muito. Aquele que quer segurança, ele não vai conseguir isso com a atual maneira de combater a violência. Não tem como conceber segurança, por exemplo, incentivando política de armamento para as pessoas aleatoriamente, não é, doutora? Impossível pensar em segurança patrocinando armar a população. Exato. Impossível, impossível. Doutora, queria aproveitar esse momento também para usar o termo da caminhada do silêncio e falar sobre a importância no momento que a gente vive de defender os valores democráticos e sobre, na sua avaliação, quando a gente falou um pouco de memória e agora eu quero falar de verdade. Num momento em que a gente está vivendo uma guerra narrativa, propagação de fake news, ataques aos comunicadores e à imprensa, qual a importância da verdade nesse momento na sua avaliação? Tem tanta psicologização, né, sobre o que é a verdade, né? A verdade relativa, a verdade é o que está nos autos, né? A verdade formal, a verdade material. Acho que a verdade é uma só, né? Os fatos não podem mudar dessa maneira. Está todo mundo aprendendo. Ninguém nunca, né, na face da Terra lidou com essa variedade de fontes de informação. Ninguém teve esse acesso, né, às redes, à informação da maneira que a gente tem hoje. E, mais uma vez, né, vem à tona, infelizmente, o que tem de pior. Porque esse tipo de proximidade nas redes era para, fazer uma coisa fantástica, né? Mas as pessoas acabam, infelizmente, destilando ali o ódio e, obviamente, tem aqueles poderosos que surfam nessas ondas, né? Eu fico, assim, chocada de ver que tem agências internacionais especializadas em identificar os perfis propagadores de ódio para justamente proliferar aquele perfil, porque ele vai ajudar o candidato X ou Y. Então, é uma coisa, assim, armada mesmo.
E as formas de resistência, elas têm que ir aos poucos, de dentro para fora, é um trabalho contínuo, né? Educação e direitos humanos é um trabalho, né, para sempre. Com certeza. Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF e uma das organizadoras da Caminhada do Silêncio no próximo dia 31 de março. Muito prazer em falar novamente contigo, doutora, e até uma próxima oportunidade. Abraço, doutora. Até mais. Tchau. Tchau. Até. Tchau. Tchau.